Eu quero chamar a sua atenção para a gente conhecer o que vai ser nosso curso. Aí tá bom. Nosso curso, esse semestre, serão 10 aulas, e nós vamos falar aqui sobre as 10 aulas, mas eu quero te convidar para começar a conhecer o curso, o que a gente tem de objetivo geral, de objetivos específicos. Nosso objetivo geral está aí na tela, tá? O que a gente quer? A gente quer conhecer as doutrinas fundamentais do presbiterianismo. É uma classe aqui onde nós queremos conhecer sobre a igreja presbiteriana. Isso conforme o ensino da Bíblia. Para quê? Para a nossa vida cristã. Como presbiteriano, a gente entender como que o presbiteriano crê e como é que essa fé, como aquilo que a gente crê sobre ser presbiteriano, nos conduz na nossa vivência. E isso diante do cenário atual. Nós estamos no ano da adoração, chamando a atenção da igreja para a nossa adoração, uma adoração que se reflete na evangelização, no discipulado, no testemunho, no serviço. E a gente quer que no final, você tenha amadurecido, tenha crescido na sua intimidade com Deus. O nosso objetivo não é trazer informações sobre o que é ser presbiteriano, somente. A gente quer que, através do conhecimento da nossa fé, do que nós cremos como presbiteriano, isso te ajude a crescer no relacionamento de intimidade com Deus. Guarde isso, porque esse é o nosso objetivo, e se a gente não conseguir, você pode cobrar da gente. Os específicos são esses 4 aqui que nós apresentamos para vocês. Compreender os princípios bíblicos e teológicos da fé cristã reformada. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Crer na revelação bíblica como regra de fé e prática para a nossa vida. Ser um membro da IPBSB mais convicto e mais atuante, não apenas convicto da sua fé, mas como essa fé te leva a servir a Deus, viver para Deus, e praticar os ensinos bíblicos revelando maturidade e crescimento espiritual. É isso que a gente quer que você tenha no final. As nossas aulas serão essas aulas que aparecem no cenário para você. Deus guia nossa aula hoje. Ou seja, hoje nós vamos ver o presbiterianismo no mundo e no Brasil. Como que o presbiterianismo surge lá no início, no mundo, e depois como ele que chega aqui no Brasil. Deus testemunha, dia 16/9, nós vamos conhecer a Igreja Presbiteriana de Brasília. Não perca essa aula, você que ainda não conhece. Como que a nossa igreja está estruturada? Quais são as áreas de trabalho da nossa igreja? Como que, não só a questão de oficiais, presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, mas como que nós estamos estruturados nas áreas de atuação da nossa igreja? O que a gente tem como objetivo, valores como igreja local? Então, vai ser essa aula do dia 16. Depois, Deus fala, palavra de Deus e os nossos símbolos de fé. Deus é, vamos ver sobre a Trindade, falando especificamente sobre Deus Pai. Deus conosco, Deus em nós. Deus conosco, falando sobre Jesus Cristo, Deus em nós, o Espírito Santo. Deus faz a criação, Deus permite a queda do homem, porque que o homem precisa de salvação, e depois Deus salva, o plano da salvação e a garantia que temos da salvação eterna. Deus chama a igreja de Cristo. Deus chama um povo, forma esse povo é a sua igreja. E Deus alimenta, vamos estudar sobre os sacramentos. Nós vamos ter 2 aulas especiais esse semestre, e elas estão lá no final. Divórcio e novo casamento, e depois sobre homossexualidade, dentro daquele programa nosso de tratar temas específicos à luz da Bíblia. Nossa base de estudos, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Delas, ou dela, que nós vamos retirar todo o ensino para a nossa conduta. Não há nenhum livro, nenhuma confissão acima da Escritura Sagrada. Então é a Escritura Sagrada que conduz a nossa vida. Mas nós temos alguns livros para você também, tá? Esse livro aqui, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, é um livro muito fácil, uma leitura fácil, um resumão
muito bom livro. Confissão de Fé de Westminster, que faz parte dos nossos símbolos de fé. Outros 2 livros, Fundamentos da Fé Cristã, do pastor Adão Carlos, e o Cristão Presbiteriano, também fazem parte da nossa bibliografia básica. E se você gosta de história e quer ter mais profundidade na história da Igreja Presbiteriana no Brasil, então você tem esse livro, Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil, de 1859 até 1900, que é quando chega o missionário aqui no Brasil. E sobre a soberania de Deus, que é a base da fé reformada, a doutrina da soberania, um Deus soberano. Então você tem esse excelente livro de Arthur W. Pink. Ok. E quem vai nos conduzir nisso tudo? Os professores, né, que você deve orar por eles, por favor. Então você agora vai conhecer esses queridos irmãos que Deus confia essa responsabilidade e privilégio. Sou eu, o Alex, vocês já conhecem, e o Júnior. O Júnior está dentro do processo de... nós estamos dando folga para alguns professores num semestre, eles voltam no outro, e nisso nós estamos formando novos professores, descobrindo aqueles que Deus tem chamado para servir. Então, esse semestre serei eu, o presbítero Alex e o nosso irmão Júnior. Eu quero convidar os 2 para virem aqui, que eu vou pedir uma pessoa voluntariamente que ore por nós e para a nossa aula de hoje, porque nós precisamos muito, queridos, da direção de vocês. Eita, vou ficar no meio assim? Quem quer orar por nós? Eu vou dar o microfone aqui. Quem gostaria de interceder por nós? Santo Deus, Tu és poderoso. Estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, aprender mais da Tua doutrina, como foi pregado hoje pelo reverendo Jailson, Pai, para que nós não nos desviemos por ventos de doutrina, mas que os verdadeiros doutrinadores, Senhor Deus, os apóstolos, nessa doutrina, Pai, possamos perseverar. Usa, Pai, o reverendo Weber, o irmão Alex, o presbítero Alex, o irmão Júnior, Pai. Capacita-os. Coloca, Pai, Teu Espírito cada vez mais nesses corações. Que as palavras, os estudos, Pai, não venham deles, Senhor Deus, mas venham do Teu divino Espírito Santo e venha trabalhar e abastecer os nossos espíritos. Tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória e tudo para o Teu louvor. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos. Então, o Alex pediu para eu lembrar aqui que essa classe, ela é a classe inicial de estudo sobre o presbiterianismo. Nós tivemos no semestre passado o que é a nossa segunda classe, dando sequência a essa aqui, que foi presbiterianismo avançado. Então, sempre vai acontecer, tá? Aplicado e avançado. Então, essa aqui é mais simples, eu vou dizer assim, do que a do primeiro semestre, onde nós mergulhamos em alguns temas diferentes. Deus guia presbiterianismo no Brasil, no mundo e no Brasil. Então, nós vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui, assim que ele deixar. Isso. Eu quero começar com alguns fundamentos que você precisa ter em mente para o nosso estudo desse semestre. Tá? Então, aí estão eles. A Igreja Presbiteriana não é uma denominação perfeita. Nós não somos uma denominação perfeita. Não pense assim. Somos uma excelente denominação, somos uma excelente... Eu amo a Igreja Presbiteriana de Brasília, amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu não idolatro. Nós não somos perfeitos. A estrutura não é perfeita. Por quê? Porque eu e você somos parte dela. E nós somos pecadores. Então não tem como a gente olhar e falar assim, é a igreja perfeita, você tem que sair da sua igreja e vir para cá. Não. Ela é composta de homens e mulheres pecadores. Embora santos, separados, santificados em Jesus Cristo. Mas ainda lidamos com o pecado. Então, tenha em mente isso. É a melhor igreja que você poderia estar. Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas não é santa. Não é perfeita. Tá ok? Primeira coisa que você precisa ter em mente. Segunda coisa. A Igreja Presbiteriana não salva. Eu sou reformado, agora eu estou salvo. Não. Se você foi salvo, é aí que você vai ser reformado. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva
é Jesus Cristo. Então não cremos que só os presbiterianos, por serem reformados, são salvos e todos os demais estão condenados ao inferno. Não cremos assim. Nós cremos que Jesus salva. E tem gente salva onde Deus quiser salvar, porque Ele é soberano. Onde tem pessoas que creem em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador, então estão salvos. Então não é a igreja presbiteriana que salva, mas é uma igreja que conduz esses salvos a andarem na presença do Senhor, dentro daquilo que nós acreditamos como sendo a doutrina bíblica. Os que pensam assim são seitas. O Alex está destacando aqui. As seitas que geralmente dizem, só nós somos salvos. Né? Infelizmente, e aí eu vou ter que abrir esse parênteses, alguns que se dizem evangélicos e acham e declaram, também creem assim. Creem assim. Então, embora não sejam dentro da nossa catalogação definidos como seitas, alguns afirmam isso, infelizmente. Ok? E a terceira, gente, a igreja presbiteriana respeita quem pensa diferente. Exatamente porque cremos nas duas anteriores, nós respeitamos quem pensa diferente. E vamos não impor, mas expor o que cremos, para que as pessoas também possam crer naquilo que nós cremos, princípios e valores de fé conforme a Bíblia. Então temos um relacionamento saudável com as diversas denominações genuinamente evangélicas, porque respeitamos o que as pessoas creem e nos posicionamos com aquilo que cremos, em amor e em verdade, ou talvez o contrário, em verdade, mas em amor, diante das que não são seguidoras do ensino bíblico. Então você tem que ter isso em mente. Nós somos uma igreja perfeita, não é a igreja que salva, e nós respeitamos quem pensa diferente. Por isso, eu queria que você tivesse essa frase também em mente. Quem não tem uma consciência clara da sua identidade, terá dificuldades para posicionar-se diante das questões que envolvem a vida nesse e no mundo por vir. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu creio. Então, você que faz parte da Igreja Presbiteriana de Brasília, precisa entender o que você crê, para que você possa se posicionar diante daquilo que a gente enfrenta no mundo e possa também, como o reverendo Jailson nos lembrou hoje, 1 João 3,15, a gente tenha como falar para as pessoas daquilo que cremos, a esperança que temos em Cristo Jesus, para que as pessoas possam confiar. Abra lá. Acho que vale muito a pena a gente ler esse texto. Pedro é a leitura que nós estamos no plano bíblico. Então, 1 Pedro, capítulo 3. Olha só, versos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Eu conheço a palavra e tenho condições de dar resposta àquelas pessoas que se levantam contra mim. E aí, quando eu apresento, elas serão envergonhadas por causa do meu testemunho, do que creio e que me leva a viver. Ok? Então, com isso em mente, vamos lá. Como que o presbiterianismo surge no mundo? Logo após o início da Reforma Protestante, no século XVI, depois que da dissidência na Alemanha, né, da igreja dos alemães com a igreja católica, quando Lutero conduz todo esse processo e rompe com a igreja católica, um outro movimento nasce em Zurique, na Suíça, com esse homem que está aí, que é o Ulrico Zwinglio. Ele que viveu de 1484 a 1531. Esse movimento foi inicialmente chamado de Segunda Reforma. O Ulrico Zwinglio, ele entendia que o rompimento com a Igreja Católica tinha que ser mais profundo. Ele entendia que o rompimento de Lutero e seus seguidores ainda tinha sido superficial. A diferença, para vocês entenderem. Aqui, à sua esquerda, Lutero e seus seguidores romperam com a igreja nos pontos de conflitos irreconciliáveis com as Escrituras.
e julgavam ser legítimo manter aquilo que não fosse explicitamente proibido na Bíblia. Então não é proibido, a Bíblia não proíbe, está assim. Então a gente segue o que a Igreja Católica ensina. E o Zwingli disse, não, tem que ser o contrário. Nós só devemos abraçar aquilo que claramente a Bíblia diz. Então, por isso, ele queria uma ruptura mais profunda com o catolicismo à luz das divergências. Então, nasce esse movimento reformado, dando origem, depois, né, ainda não, ao presbiterianismo. Então, começa assim. Tinha a igreja alemã, rompe com o catolicismo. Na Suíça, em Zurique, Zwinglio começa a pensar que isso tem que ser mais profundo, essa reforma. Então nasce um movimento chamado Segunda Reforma, ou Movimento Reformado. E ele e seus seguidores vão avançando. Só que Zwinglio morre em 1531. E aí um outro líder assume, muito mais articulado, muito mais influente, ele assume esse papel de resgatar o que a Bíblia ensina. E é esse homem aí. Quem sabe? Calvino. Então, Calvino, em 1533, 2 anos depois da morte de Zwinglio, ele tem uma experiência de conversão. Ele realmente confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Ele já era, né, cristão. Mas então ele entrega a vida a Cristo e, a partir daí, ele tem um mergulho profundo e começa a desenvolver as suas convicções de fé. Ele tem que sair de Paris, isso acontece, ele está em Paris, porque ele começa a ser perseguido por causa daquilo que ele começa a pregar da palavra de Deus. Então ele foge de Paris. É nessa época que ele começa a escrever a sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã. Está aí uma foto de como era lá no originalzinho em francês. Ela foi publicada em 1536, 3 anos depois da sua conversão. Ele começa a mergulhar, a estudar a Bíblia e começa a escrever. Quem não leu, deve ler. Um parêntese, é engraçado, muita gente bate no peito e diz, eu sou calvinista, mas nunca leu as Institutas de Calvino. Então como é que pode dizer que é? Se nem sabe o que ele pensa. Calvino escreveu vários comentários, muitos sermões, ele pregava todo dia, e todo dia mais de uma vez por dia. A produção, assim, foi incrível desse homem. E ele, então, dá origem, por causa daquilo que ele escreveu, daquilo que ele pregou, vai sendo registrado, dá origem a um movimento chamado calvinismo, por causa daquilo que ele defendia e ensinava a partir do seu estudo bíblico. Tudo retirado das escrituras sagradas. Então, vale a pena você ler. São 4 volumes, já tem em português, tem uma linguagem bem mais culta, tem uma linguagem bem mais popular. A Fiel, a editora Fiel, acabou de lançar. Nós temos pela nossa editora, a editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pela editora Fiel. Vale a pena você ler. São 4 volumes, mas não desanime, porque é muito profundo. Ele começa falando sobre o homem, sobre pecado, por que o homem é como é, e ele vai aprofundando e fala sobre Deus, sobre salvação, sobre os temas importantes da nossa vida cristã. E ele fala, nas Institutas também, sobre culto, sobre disciplina, sobre forma de governo. Então, é riquíssimo. E, por causa disso, Calvino exerce, gente, uma influência, não apenas uma contribuição, né, mas uma poderosa influência sobre a vida das pessoas que iam lendo os seus escritos, a ponto de, quando ele estava em Genebra, e eu não vou aprofundar nisso, você pode ler sobre isso na história, quando ele está em Genebra, a cidade era governada a partir dos princípios bíblicos. Os bares são todos fechados. O poder judiciário era julgado a partir dos ensinos bíblicos. A cidade é transformada. Ele funda na cidade de Genebra a Academia de Genebra, em 1559. E lá são formados, então, os, entre aspas, né, calvinistas. As pessoas iam de vários lugares do mundo para estudar acerca daquilo que ele defendia, que ele falava, e as pessoas vão sendo tomadas por aqueles ensinos e voltam para suas cidades, e então o movimento reformado começa a crescer. É diante disso, a partir dessa situação, que chegam reformados lá nas Ilhas Britânicas. Não está muito bom isso aqui, não?
Mas do lado esquerdo aqui, as Ilhas Britânicas, depois como é hoje. Essas pessoas chegam nas Ilhas Britânicas. Está lá Escócia, Irlanda, País de Gales. E ali surge o nome presbiterianismo, porque os reis ingleses e escoceses, que eram favoráveis ao episcopalismo, ou seja, a igreja é governada por bispos. Então, uma pessoa era escolhida, um bispo era escolhido e ele governava. E eles eram nomeados, governava a igreja. Então, o bispo governava a igreja. Como esse bispo era nomeado pela coroa, então era muito mais favorável o controle do Estado sobre a igreja. Os reformados chegam e falam assim, não. Quem governa a igreja deve ser eleito pela própria igreja. Então, devem ser eleitos presbíteros, homens, escolhidos pela igreja, para governar a igreja, e não o Estado. Aí nasce o presbiterianismo. O nome, presbiterianismo. Era uma reivindicação de independência, então, da igreja em relação ao Estado. É aí que nasce o presbiterianismo. E por isso nós somos uma igreja presbiteriana. A forma de governo nossa não é episcopal. Não é uma pessoa que manda e governa e dita. Mas ou são os presbíteros. É um colegiado de presbíteros escolhidos pela própria igreja, que vai conduzir, governar, pastorear a igreja do Senhor Jesus aqui. Ok até aqui? Com essa expansão do movimento reformado, chega lá na América do Norte, através dos puritanos ingleses, que se radicaram primeiro lá em Massachusetts, no início do século XVII. A igreja começa a crescer muito, e os puritanos entendiam que a Bíblia determinava como a gente vive. Então, toda a relação comercial era pautada pela palavra, pela integridade, pela verdade, pela justiça. O testemunho das pessoas, o relacionamento com as pessoas, tudo pela palavra. E a igreja, então, começa a crescer, a igreja presbiteriana. E aí, como eu falei no início, que nós somos pecadores, essa igreja está cheia de pecadores, há uma divisão na igreja dos Estados Unidos e cria-se duas grandes denominações: Igreja Presbiteriana do Norte e Igreja Presbiteriana do Sul. Hoje, PCUSA, PCA no Sul, PCUSA no Norte. Para que você tenha uma ideia de como é isso, hoje nós temos relação, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos relação com a PCA. A PCUSA, ela já aceita a ordenação de homossexuais, pastores homossexuais, casamentos homossexuais. Então, nós rompemos, já faz um tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu relação com a Igreja PCUSA. E temos relação com a PCA, que é uma igreja que ainda caminha na ortodoxia da palavra do Senhor. Tá? Então, é só isso para vocês entenderem. Ok, 2 missionários nessa época da cisão, e a cisão se dá por diferenças na época, por diferenças entre... Deixa eu ver se eu botei o quadro ali. Botei. Por diferença, olha só, a igreja do norte seguia aquele caminho. Partido Republicano, protecionismo, abolicionismo. E a do sul, lá os confederados, né? Partido Democrata, livre cambismo e escravismo. Então, esse aí foi o que gerou a mudança, a dissensão, a quebra. Né? E interessante a gente pensar que, quando isso está acontecendo, um jovem ouve um sermão aos 22 anos de idade. Houve um sermão de um professor de teologia chamado Charles Hodge. E o sermão bate fundo no coração dele e ele fala: eu tenho que fazer missões. Eu tenho que pregar o evangelho fora dos Estados Unidos. 3 anos depois, esse jovem vem para o Brasil. 1859. Mas antes de eu falar sobre ele, vamos falar sobre 2 tentativas da fé reformada chegar no Brasil.
antes de 1859, em 2 oportunidades, se tentou trazer para o Brasil a fé reformada. A primeira em 1555. 1555. Esse homem aí, alguém conhece? Nicolas Durand de Villegagnon, francês. Ele vem para o Brasil, 1555, e na ilha de Serigipe, ele forma uma colônia de reformados. É bem aceito pelos indígenas, e aí ele escreve para Calvino e fala: Calvino, mande reformados para cá, porque a terra é boa e a gente quer desenvolver aqui uma colônia de reformados. E a igreja reformada de Genebra, na hora, manda 2 pastores, Pierre Ritier e Guillaume Chartier. Eles vêm para o Brasil. Em 1557, eles realizam, em março, dia 10 de março, o primeiro culto reformado, e dia 21, a primeira Santa Ceia é ministrada. Só que vários conflitos acontecem, o trabalho é encerrado e eles voltam. Em 1624, então, não é esse não, esse aqui é depois. Em 1624, holandeses chegam a Salvador. 1624 agora. Chegam a Salvador, depois vão para Recife, Olinda, realizam uma grande obra missionária, fundam 22 igrejas e vão chegando vários reformados, mas em 1654 eles são expulsos pelos católicos. E aí, são 150 anos de portas fechadas para o protestantismo no Brasil. A igreja não deixava. Só então, quando é firmado um tratado de comércio e navegação entre Portugal e Inglaterra, que os protestantes podem vir para o Brasil. Antes não podiam. Então, eles começam a vir, e isso acontece em 1640, por aí. 1840, perdão, 1840. Em 1859, então, chega esse aí, eu botei uma foto mais bonita. Sempre tem foto igual a de cá, né? Botei uma foto ali mais bonita, uma imagem. Do reverendo Archibald Green Simonton, 26 anos de idade. Ele chega no Brasil em 12 de agosto de 1859. Em 1860, ele dirige o primeiro culto em português. Ele entendia que ele tinha que falar a língua local. Então ele passa 8 meses estudando, aprende português e dirige o primeiro culto em português em 1860. Em 1862 é fundada a primeira igreja no Brasil, Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, recebendo os primeiros membros dessa igreja. Muito bem. E aí, depois que essa igreja nasce, o que acontece? Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que já teve mais de 1 milhão de membros, tem em torno de 700 mil pessoas como membros. Hoje nós temos mais de 5 mil igrejas e congregações espalhadas pelo Brasil. Já passamos por algumas cisões. Início do ano, da década de 1900, a igreja nasce, a Igreja Presbiteriana Independente, fruto da cisão com a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque esse grupo que sai e forma a Igreja Presbiteriana Independente não aceitava maçons como ministros oficiais da igreja. Então eles rompem, esse é um dos motivos. Tinha outros, mas esse é o principal. Eles rompem com a igreja. Então ficamos com a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Seguimos, aí nasce a Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Unida, fruto daquilo que nós já pontuamos aqui no início, de que nós somos pecadores. E essas diferenças, essas divergências vão criando outras denominações. Hoje, para tranquilizar o seu coração, para quem não sabe, hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil não concorda com oficiais maçons. Então não se ordena mais pastor, nem oficial, presbítero ou diácono como maçons,
porque entendemos que é antibíblico o caminhar da maçonaria, aquilo que a maçonaria defende e crê. Mas a nossa aula não é sobre maçonaria, é sobre a história da Igreja Presbiteriana no Brasil. A igreja tem passado por um crescimento atual, especificamente por causa da migração de crentes de origem pentecostal e neopentecostal, que têm contato com a fé reformada e buscam na igreja presbiteriana não apenas o conhecimento, mas esse acolhimento. Então, por todo o Brasil, igrejas presbiterianas têm recebido muitos crentes de igrejas pentecostais e neopentecostais por causa da fidelidade à pregação da palavra, por encontrar uma base sólida para o desenvolvimento da sua fé em Cristo Jesus, na verdade do Senhor. Em termos de evangelização, hoje nós temos um crescimento menor do que esse da migração das igrejas, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tem se desdobrado e investido bastante nessa... Deixa eu ver aqui, que não é esse aqui não. Nessa direção da evangelização. Hoje nós temos a nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que tem investido tanto na evangelização, no apoio às igrejas locais, como a nível nacional, investindo nos meios midiáticos, especialmente, entendendo que é um caminho que nós necessitamos hoje investir. Você está na sociedade, você sabe como funciona isso, como a sociedade hoje é impactada pelos meios midiáticos, muito mais do que televisão. Hoje é internet, são os grupos, são Facebook, Instagram, então a igreja está se despertando para isso e investindo muito nessa área. A igreja tem investido muito em missões. Para os irmãos terem uma ideia, nós somos parceiros de igrejas fora do Brasil, e uma delas é a igreja da Holanda. Lembra que eu falei aqui que os holandeses, que cresceram muito no movimento reformado e enviaram missionários, e por isso que chegaram aqui no Brasil, hoje nós estamos mandando missionários para a Holanda. A igreja da Holanda pede para que nós enviemos missionários. Nós temos parceria, a Igreja do Brasil tem missionário na Holanda para pregar o evangelho para holandês que não quer saber de Jesus Cristo. Nós temos parceria com a igreja no Iraque. O pastor Faru, ele foi exilado do Iraque, ficou na Austrália por 23 anos. E não podia voltar, fechado. Por causa do Estado Islâmico e tudo acontecendo, o país abriu e ele voltou. E ele dá um testemunho, deu para a gente o Supremo Concílio, em uma semana de trabalho no Iraque, Deus salvou mais pessoas, em uma semana de trabalho dele pregando o evangelho, do que os 23 anos que ele trabalhou na Austrália. Tamanha a sede do povo e o movimento de reavivamento, de salvação que Deus está produzindo no Iraque. E nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, somos parceiros. Então nós temos missionários em vários lugares da Europa. O lugar mais carente hoje é o Iraque. Quem, meus irmãos, quer ir para o Iraque? Quem quer ir para o Iraque? E nós temos um missionário, um jovem missionário, casado, que está lá e pediu lá no Supremo para que nós, como igreja, oremos para que outros sejam enviados. Porque muita gente se convertendo, muita gente precisando de discipulado, precisando conhecer o evangelho, num país destruído, sem comida, sem lugar, eles se reúnem num shopping que foi destruído para ali terem comunhão. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil continua investindo muito. Nós temos a Missão Kaiowá, que trabalha entre os indígenas, e é uma instituição enorme, a Missão Kaiowá, com hospital, com centro de treinamento de missionários, para acolher indígenas e pessoas, isso no Mato Grosso. A igreja tem atuado e muito. E nós vamos trazer essas informações aos poucos para cada um de vocês, por causa daquilo
que nós cremos que Deus está fazendo e como forma de você se envolver cada vez mais com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando nós pensamos, então, no presbiterianismo no mundo e no Brasil, nós precisamos pensar sobre a nossa história. Deus é o Senhor da história. Deus está conduzindo tudo conforme o seu plano eterno e soberano. A sua história, a história do presbiterianismo no mundo, no Brasil, diz respeito àquilo que Deus está fazendo. Diz respeito ao plano que Ele tem para mim e para você. O Espírito Santo está guiando todas as coisas. Eu e você somos parte daquilo que Deus quer realizar no mundo. Parte daquilo que Ele está realizando no mundo. Deus tem um projeto de salvar o seu povo. Os seus escolhidos, que ouvimos hoje, estão aí. Eu não sei quem são. Você não sabe quem é. Abra aí, quer ver? Olha a importância disso. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2. Nós precisamos pregar o Evangelho e somos parte desse plano de Deus como presbiterianos, para que aqueles a quem Deus escolheu, como eu e você fomos escolhidos, ouçam o Evangelho, creiam em Jesus e o confessem como Senhor e Salvador. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O que Paulo está dizendo é assim, eu prego o Evangelho para a salvação dos eleitos, porque eles precisam ser salvos. E a salvação se configura quando ele crê, ele ouve o Evangelho, crê em Jesus e o confessa como seu Senhor e Salvador. E aí sim eles receberão a salvação. A salvação está em quem? Verso 10. Em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então eu e você, como presbiterianos, que cremos na palavra de Deus, pregamos o Evangelho para que os eleitos creiam. Eu não sei quem são. E eu creio que você também não crê. Você não sabe quem são. Por isso nós falamos. Por isso que Jesus disse que é para a gente falar. E essa é a minha e a sua história. Nós estamos sendo guiados pelo Senhor nessa história, que começa lá na Reforma. E Deus te guiou. Se hoje para você que já é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, Deus te guiou até aqui, para que você seja um instrumento nas mãos dele nessa comunidade de fé. Não é essa igreja que te salva. Quem te salvou foi Jesus. Mas ele te guiou a essa igreja para que você, participando dessa igreja, seja agora quem leve o Evangelho a outros. E pode ser que você pregue para alguém e ela entregue a vida a Cristo, mas que não seja, não se transforme num presbiteriano. O importante é ela receber salvação de Jesus, porque Jesus está guiando a vida dela. Então eu queria que nós lêssemos alguns versículos que norteiam esse conhecimento, a nossa convicção de fé e esse descanso de que Deus está guiando a nossa vida. Salmo 48, 14 está na tela. Vamos ler juntos? Que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Quem guia a minha e a sua vida é Deus. O salmista está colocando como que Deus é que controla, guia a sua vida. Mas olha o que Isaías diz, esse é um versículo que eu gosto muito. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha que maravilha. Ele é o teu Deus. Ele é o Senhor sobre a sua vida. Ele que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Ele não aponta o caminho, ele te guia, ele pega na sua mão e te conduz. É assim que nós cremos como presbiterianos. O Deus soberano toma-me pela mão e me guia. Então nós corremos para Ele, para que Ele então nos conduza. Vamos ler juntos? E tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Quem é o guia agora? Se lá estava falando sobre Deus e Yahvé, agora está falando sobre quem? Jesus Cristo, o Deus revelado entre nós. Então Jesus é aquele que veio para guiar e apacentar. Ele é o supremo pastor. É o pastor sobre a minha e a sua vida. É ele que nos sustenta, ele que nos guia. E Mateus 23:10, agora é Jesus que está falando e chamando a atenção dos fariseus, os falsos pastores. Ele diz o quê? Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E ele está repreendendo os falsos pastores de Israel que se colocavam sobre guias e queriam que as pessoas obedecessem o mandar deles. E ele diz, não, só tem um, é Jesus Cristo. Se você for fiel àquilo que eu ensino, que o Messias ensina, então você é o guia. A minha história, a sua história, faz parte daquilo que Deus escreveu. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Olha o verso 16. Alguém leia para nós, por favor. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onibenevolente, já escreveu no seu livro todos os meus dias, os seus dias. E ele escreveu quando ainda não existia nenhum deles. Nenhum dia meu. Ele já tinha escrito e determinado todos os meus dias. Eu e você fazemos parte da história do Senhor, daquilo que Ele está fazendo e realizando no mundo hoje. Se você faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e de Brasília, é parte do que Deus tem para a sua vida. E você é chamado para entregar a sua vida a Ele, não apenas como seu Senhor e Salvador, como aquele que conduz as suas ações, que é o guia da sua vida. Esse é o chamado para mim e para você. Você vai querer conhecer mais sobre a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil? Tem o nosso site, ipb.org.br. Então você tem acesso a muita informação, informação histórica, informação do que está sendo feito agora, sobre os programas, congressos. Está aí, Dia Nacional de Oração pela Pátria. Nesse dia separe um tempo para orar pelo Brasil. Isso foi definido lá na nossa reunião do Supremo Concílio. Determinar um dia para conclamar toda a igreja presbiteriana. Imagine se todos os mais de 700 mil membros da igreja se unirem em oração, confiado de que Deus é soberano e que é Ele que vai guiar a nossa nação, e não homens e mulheres. Isso fará toda a diferença. Então, crer presbiterianamente falando, é crer reformadamente, é crer biblicamente. É ter Deus como soberano sobre as nossas vidas, ter Deus como que nos toma pela mão e guia os nossos passos. Eu quero que nós façamos a leitura desse versículo todos juntos. Vamos lá? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Não tem limites. Quem é o nosso Deus? Você não consegue definir. A nossa mente é ilimitada. Nossa mente é limitada. Deus é ilimitado. A nossa mente é finita. Deus é infinito. Deus é eterno. Nós estamos presos ao tempo. Queridos, é isso que guia a nossa vida como presbiteriano. Nós não cremos num país solto. Nós cremos no país sob o controle de Deus.
E mesmo aquilo de errado que acontece, nós cremos que Deus permite por causa de um propósito que vai além do que a gente enxerga. Mas nós cremos, como presbiterianos, que a nossa oração é o meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. Então nós vamos orar para que Ele cumpra o propósito de transformar a nossa nação. Porque Ele é Deus sobre todas as nações. Rei sobre todas as nações. É assim que cremos, é assim que a Bíblia nos ensina e é assim que nós devemos viver. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então, olhar para a história do presbiterianismo como ele nasceu, como ele chegou no Brasil e como ele está hoje, é crer nesse Deus, cuja grandeza não tem limites e que está conduzindo a nossa vida hoje. E conduzirá até o glorioso dia da volta de Jesus Cristo, quando Ele voltar, e nós passaremos a eternidade fazendo, sabe o quê? João 17, 3. Quando da minha conversão, aos 19 anos, quando a gente é convertido, não sei você, mas a minha experiência de algumas pessoas que eu conheço, você fica assim desesperado por saber quem é Deus. Você quer conhecer mais o Senhor. Você quer amar mais ao Senhor, quer saber mais quem Ele é. E eu, na época, a minha conversão se deu na igreja O Brasil para Cristo, uma igreja pentecostal. Eu saí de lá, no dia seguinte eu estava na igreja presbiteriana central do Gama, porque era a igreja que minha avó falava que tinha nascido na casa da mãe dela. Eu falei assim, bem, nasceu na casa da minha bisavó, e minha avó era pequena, e agora tem uma igreja, deve ser boa. Eu fui para lá. E lá eu comecei a aprender. Mas naquele movimento, né, jovens, 1990, então eu ia em tudo quanto é igreja. Assembleia, Brasil para Cristo, Deus é amor, isso aí em tudo quanto é igreja, porque eu queria ter experiência com Deus, queria aprender mais sobre Deus, queria ter intimidade com Deus. E aí, nessa época, eu via muito. Nós vamos para a glória, vamos viver eternamente com Deus e vamos adorar a Deus a eternidade. E eu pensava, o que é adorar a Deus pela eternidade? Deve ficar cantando para o Senhor, né? A gente ouve ainda isso, né? Aqui a gente está ensaiando, lá nós vamos cantar. Sim, eu creio que nós vamos cantar. Mas a minha cabeça limitada na época é assim, a gente vai cantar, eu vou ficar só cantando, cantando. Mas depois a gente vai amadurecendo, eu vou ficar só cantando. Será que esse negócio não vai ser chato? Não, não vai ser chato porque eu serei glorificado, então eu não vou achar chato cantar. Eu falei, mas será que é só para isso mesmo? Mas aí, olha só o que João registra da oração de Jesus Cristo. João 17, verso 3. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Conhecer Deus, o Pai, como Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem foi enviado. A vida eterna, a gente vai buscar conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo. A vida eterna no relacionamento com a Trindade, tentando conhecer. A vida eterna, eterna, e eu não sei o que é isso, nem você sabe. O que é viver a eternidade? A gente nasce e morre, a gente acompanha isso na vida da nossa família, então nós não sabemos o que é viver eternamente. Mas o texto diz, Jesus está dizendo, a vida eterna é essa. A gente que crê em Jesus já tem essa vida eterna, não de forma plena. E vamos viver pela eternidade, não vai acabar essa vida. E essa vida inteira conhecendo Deus e Jesus Cristo. Desfrutando de intimidade com esse Deus que não tem limites, cuja grandeza não tem limites. E que me escolheu, te escolheu, para fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Brasília, como parte da sua história de redenção de um povo para si. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo ao presbiterianismo aplicado. Vamos mergulhar naquilo que cremos como igreja presbiteriana. História, você pode ler bastante nos livros que eu forneci para você. Estará disponível lá no nosso site também, o plano de curso. Então você pode mergulhar, ler livros. E aqui nós vamos mergulhar na palavra e vamos, a partir do a próxima aula nossa, próximo encontro, estudar a Igreja Presbiteriana de Brasília, aquilo que cremos, nossos valores, como estamos estruturados e como você pode se envolver nessa igreja e servir ao Senhor para a glória dele. Que o Senhor nos conduza em todo esse caminhar, queridos. Lembre de orar por nós, professores, carecemos demais da direção do Santo Espírito.
Vamos orar? Vou pedir o Alex para nos conduzir nessa oração. Sim. Faça uma sugestão, meu irmão. Deixa eu te dar o microfone para você fazer a sugestão para todos ouvirem. Qual a sugestão? Quando a gente está em uma sala de aula, né, e quando a gente está estudando, a gente tem algumas dúvidas, né, alguns questionamentos. Eu acredito que após a ministração que o senhor acabou de fazer, algumas perguntas estão aí pelas suas cabecinhas aí. E eu não sei quantas perguntas que poderiam acrescentar em relação ao conhecimento, ao debate e ao crescimento. Então, eu gostaria é uma sugestão de deixar aí uns 10 minutos durante as aulas que forem ministradas pelo senhor, pelo Alex e pelo Júnior, uns 10, 15 minutos para que a gente possa fazer perguntas. Ah, não, vão ser só 3 perguntas. Amém. Que sejam 3 perguntas, mas que a gente possa exercitar o debate para conhecimento, para amadurecimento do conhecimento. Apoio, irmãos? Eu vou falar sobre isso semana aqui, na outra aula. Apoio? Sim. Ok, ótimo. Vamos fazer isso. É um desafio tremendo para nós aqui. Né? A gente já começa um pouco avançado, é uma luta nossa aqui. Ter um momento de culto para a gente terminar exatamente 10h20. O nosso alvo, meus irmãos, ouça isso, do pastor de vocês. O nosso alvo é terminar o culto 10h20. Para você ter 10 minutos de se locomover para a sua classe e 10h30 a gente começar e ter 50 minutos de aula e 10 de perguntas. Esse é o nosso alvo. Está aqui o Alex, que é partícipe dessa luta. Mas vocês viram, hoje nós conseguimos terminar o culto 10h30. Então, a gente acaba, né, tendo. Mas, obrigado, vamos dar esse tempo mesmo para perguntas. Entendo também que é muito rico. E vamos, viu, Júnior? Diminuir na sala aí para abrir para as perguntas, ou fazer as perguntas, das perguntas à aula, como eu já fiz aqui uma vez, ok? Então vamos orar com o Alex. Então você que tem pergunta hoje, pode vir, eu vou ficar aqui, eu, Alex e o Júnior, você pode perguntar. Vamos nos colocar em pé, queridos. Pai, nós nos rendemos aos teus pés nesta manhã, porque acreditamos na tua soberania, sabemos que tu és Deus Salvador, Deus que nos escolhe, sabemos que tudo é fruto das tuas mãos. Muito obrigado, Pai, por mais um semestre de Escola Bíblica Dominical, em especial por o Senhor ter nos colocado, nos movimentado o coração para estarmos aqui. Sabemos que tanto eu, o pastor Weber e o Júnior somos pecadores e falhos, mas nós nos rendemos aos teus pés para que a tua palavra seja proclamada e principalmente para que todos os aqui presentes possam conhecer ao Senhor. Permita, Pai, que a tua palavra seja transformadora, que não simplesmente conheçam a Igreja Presbiteriana de Brasília ou do Brasil, mas que verdadeiramente conheçam a Igreja do Senhor, que transforma vidas e que faz vermos verdadeiramente o teu Evangelho como uma palavra de salvação e de transformação. Nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pela tua graça que é derramada a cada dia sobre as nossas vidas, nós te louvamos porque sabemos que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E dessa maneira, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, complete a tua obra que já foi iniciada em cada um dos nossos corações. Por isso, Pai, nós te pedimos ainda que o Senhor nos abençoe e que permita que ao final deste semestre possamos ver verdadeiramente a tua imagem, a tua semelhança na tua palavra e que a partir disso possamos proclamar o teu evangelho da salvação a todos aqueles que precisam ouvir. E por isso nós oramos no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom domingo a todos. Deus os abençoe. Obrigado, queridos.